Agora a gente começa o programa Cafeína, o seu programa aqui no Cafezinho, das 18 horas da quarta-feira. O programa de hoje vai ser assim especial porque nós temos a presença do senador Roberto Requião, já anunciado aqui durante o início da semana, e nós vamos discutir não a crise, nós não vamos discutir não os problemas que temos abordado praticamente todos os dias daqui na nossa página. Nós vamos discutir o futuro do Brasil. Um país nos trilhos. É isso que nós vamos discutir. E temos a presença, já anunciada, do senador Requião, do Leonardo Artucci, do Brasil 247, do Leonardo Estopa, Tássia Camargo, Miguel do Rosário e também do Tadeu Porto. Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo a partir de Estocolmo. Você pode compartilhar a partir de agora esse programa nas páginas que você tem. Você pode recomendar para os seus amigos para que possamos aumentar a nossa audiência. Senador Requião, bem-vindo ao Cafeína. Primeira pergunta, senador, passado tudo isso, aquela ideia que o senhor defende com muita veemência de referendo revogatório para que possamos desfazer tanta coisa errada que o povo tem reprovado todos os dias, está de pé? Wellington, é absolutamente incrível que esse governo não tenha caído ainda. Hoje, por exemplo, nós tivemos notícias pela imprensa que um ministro do Supremo recebeu 2.100.000 reais no Instituto de sua propriedade. O Aécio está retirado do Senado por força de uma decisão judicial. O Temer denunciado pela JBS. O Congresso completamente desmoralizado, bem como as instituições brasileiras, de uma forma geral. A população se manifesta em qualquer pesquisa de opinião acima de 90% contra as tais reformas. E o Congresso continua votando as reformas. A reforma trabalhista na Câmara teve 230 e poucos votos. Não sei se é exatamente isso com muita precisão. Mas desses 200 e poucos votos, 218 ou 230, 198 eram patrões, absolutamente desligados da opinião do Brasil e completamente iludidos com a bobagem de que vão conseguir sobreviver como empresários pequenos e médios, massacrando o trabalho, reduzindo o salário, precarizando o direito de trabalhadores. Então, o que nós precisamos é disso mesmo. Uma eleição direta para presidente da República e um referendo revogatório que elimine todas essas medidas tomadas contra um projeto de Brasil-nação. Ok, obrigado. Essas foram as primeiras palavras do senador Roberto Requião, nosso convidado especial de hoje. Eu vou passar agora para o nosso segundo convidado. Normalmente a gente passa imediatamente para a Tássia, que é a dona do programa aqui, ela que tem a chave, mas hoje o Leonardo Artucci, do Brasil 247, está voltando a participar aqui com a gente. Eu vou dar prioridade a ele. Leonardo, seja bem-vindo. Você pode cumprimentar o público e passar a fazer a sua pergunta imediata para o senador Requião. Obrigado, Calazans. Boa noite, senador Requião. Eu queria já começar, acabei de abrir aqui, enquanto a gente faz o programa, a página do Globo. Tem uma declaração do senador Tasso Gereissati, presidente do PSDB, dizendo o seguinte: ninguém votou para ficar no governo até o fim. A minha pergunta é, o PSDB vai desembarcar ou não vai desembarcar? Hoje o próprio Fernando Henrique também disse que, olha, está esperando só um carimbo judicial para decidir, quer dizer, o que faz ou não o partido em relação ao Temer. A minha pergunta é, quer dizer, olha, se, por exemplo, na terça-feira que vem, o Supremo decidir pela eventual prisão do senador Aécio, como é que está esse equilíbrio PMDB-PSDB? Isso aí fica de pé ou não, senador? Artucci, na verdade, o que está segurando os partidos do governo é a fisiologia. São os ministérios, os cargos, são as facilidades que devem viabilizar mais adiante uma reeleição. O Tasso é um quadro ideológico do PSDB. O Tasso é um neoliberal, por convicção. Mas o conjunto do partido se agarra na fisiologia. Eles vão ficar com o governo enquanto puderem mamar alguma coisa. Mesmo com os prejuízos eleitorais, com o risco de não se elegerem em 2018, quer dizer, porque não está ficando pesado demais para carregar o governo como o do Temer? Para candidaturas majoritárias no Senado, o risco é grande.
mas você sabe que alguns outros são candidatos de distritos eleitorais, de verdadeiras aldeias. E daí funciona a relação fisiológica, inclusive com o eleitorado. É o favor, o cabo eleitoral, é o dinheiro que manda no processo. Na majoritária isso muda um pouco, né? Na majoritária vale a grande proposta. Mas vai haver a denúncia do procurador-geral, não é, senador? Quer dizer, a denúncia do Janot vem pesada. Isso não vai afetar esse quadro, esse equilíbrio? Atoshi, eu espero que sim. Eu espero que isso tudo venha a aluir, acabar, que a gente tenha um governo de transição com uma proposta anticíclica, uma eleição e um referendo revogatório eliminando tudo isso para reiniciarmos um projeto do Brasil. Atoshi, outro dia, o ministro do Exército, Boas, fez uma palestra na Uniceup e eu achei bem interessante a tese dele. Ele dizia o seguinte: na década de 80, o Brasil produzia industrialmente mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia e a China. Mas, segundo o ministro Vilas Boas, o general Vilas Boas, o Brasil entrou de cabeça na Guerra Fria. A discussão entre o suposto liberalismo norte-americano, que na verdade liberal nunca foi, e o comunismo soviético. E ele entrou na Guerra Fria e financeirizou a sua economia. Foi se submetendo ao mercado e esqueceu de um projeto nacional de industrialização sustentável. E o ministro disse que esta crise não existe mais. Mas estamos entrando numa outra Guerra Fria. Agora uma Guerra Fria geopolítica, que é o interesse dos grandes capitais que se ancoram nos Estados Unidos competir com capitais europeus e a parceria possível e concreta da União Soviética com a China. Então, o que ele diz é que nós temos que sair disso para um projeto de nação brasileira, um projeto de soberania, um projeto de poder, um projeto que não se submeta ao neoliberalismo e ao interesse dessas potências na dominação. Eu sou co-presidente, Atushi, do Parlamento Europeu Latino-Americano, da Eurolat. Eu abri, há coisa de 10 dias atrás, em Florença, na Itália, um congresso do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu sou o presidente latino-americano e o Ramon Jauregui Atondo é o europeu, ele é espanhol. E nós convidamos o presidente do Parlamento Europeu, Antônio Tajani. Esse sujeito teve o desplante de, na abertura, em determinado momento, empolgado, depois de duras agressões à Venezuela, dizer o seguinte: nós, europeus, não podemos admitir investimentos chineses e russos na América Latina. A América Latina é nossa. É nosso quintal. Absolutamente colonial. Eles pretendem sair dessa crise que o neoliberalismo e o domínio da Alemanha levou à Europa, por exemplo, com a escravização do trabalho e o domínio absoluto da América Latina. E é isso que nós estamos enfrentando hoje. É a hegemonia norte-americana, o velho consenso de Washington, aquelas tolices todas daquele livreto do Fernando Henrique, junto com Enzo Faleto, a dependência como instrumento de desenvolvimento e a submissão desses políticos absolutamente corruptos sobre a orientação dos bancos que financiaram a derrubada da Dilma. Leonardo, daqui a pouco eu volto com você, Tássia Camargo, para fazer a primeira pergunta. Tássia, bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Você que é uma das apresentadoras. Pode cumprimentar o público e o senador Roberto Requião também. Boa noite a todos. Bom, já que o tema é sobre os trilhos, né? Eu estou meio assim fora dos trilhos, porque boa noite para os meninos todos. Vou falar geral, porque é muita gente. Senador, sou sua fã, incondicional. O senhor acabou de falar, vou chamar de você, porque é jovem. Você acabou de falar sobre o Temer, sobre o Aécio, que ele sempre está em segundo lugar, né? A irmã é presa e ele está sempre em segundo lugar. Ele nunca consegue chegar em primeiro lugar, não se prende o Aécio Neves. O Temer, com todas essas falcatruas, o Moro, o Gilmar Mendes, etc.
eu queria um raciocínio. O Lula, em 2009, quando a crise mundial nos atingiu em cheio, ele adotou as chamadas medidas anticíclicas, né, para transformar o tsunami em marolinhas. Posteriormente, o ex-presidente Lula disse que se não fosse a Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa, que não teria tido o sucesso que teve com um crescimento de 7,5% em 2010, ou seja, o maior do Brasil desde 1986. A minha pergunta, se agora eles estão destruindo essas estatais, que, segundo o ex-presidente Lula, e que nós também estamos vendo, foram responsáveis pela saída da crise de 2009, qual o outro caminho que nós teríamos? Qual é a nossa saída? É isso? Exatamente, exatamente. Veja, nós temos dois exemplos de recessões, depressões da economia no mundo recentes, lá por 29 e 30, da Alemanha e dos Estados Unidos. A Alemanha enfrentou isso com a nova política alemã. Ela entregou a economia para o economista liberal, chamava-se Horace Greeley e Hjalmar Schacht, que, assumindo o comando da economia, deixou de ser liberal e ser economista alemão. O Schacht tomou algumas medidas que orientaram, inclusive, o começo do Plano Real. Como é que funcionou o Schacht? A Alemanha estava com um processo inflacionário incrível e todos os capitais que existiam se dedicavam ao financiamento da dívida alemã, com juros altos. Ele resolveu, primeiro, baixar a um limite máximo a remuneração da rolagem da dívida alemã. Os capitais ficaram sem saber o que fazer. Mas, em seguida, ele criou um bond, o MOF Bond, que era uma moeda não moeda. Fez uma associação com grandes empresas alemãs para obras de infraestrutura e garantiu uma taxa interna de retorno. Era como se hoje nós liquidássemos essa Selic, que garante o juro mais alto do mundo, e remunerasse os investimentos em infraestrutura. Na Alemanha foram as autobahns, as siderurgias, aquele processo todo. Em 6 meses ele acabou completamente com a inflação, alguns dizem que muito menos tempo do que isso, e a Alemanha retomou a sua atividade econômica chegando ao pleno emprego. Aqui no Brasil é o contrário. O Temer resolveu congelar os investimentos públicos por 20 anos. Ou seja, eles não querem um projeto nacional. Eles estão operando uma nova divisão do trabalho. O Brasil, produtor de commodities agrícolas e minerais. Tecnologia de ponta no campo. Mecanização. Nós já temos uma tecnologia e uma produtividade igual ou superior à norte-americana. E venda de terras de forma indiscriminada para estrangeiros. Então, é claro, com uma injeção de recursos de venda de terras, nós aumentaríamos não a nossa produtividade, mas a produção. Não é? Sim. Com grande facilidade. Mas tecnologia e mecanização levam a um desemprego brutal. Qual a solução que eles viram para isso? A precarização do trabalho. Você fala com o Miguel aí, para ele publicar no blog também, tá bom? Crise medieval, se não tiver publicado. Trabalho atrasado. Mas na tá China, o ingresso do capital norte-americano numa fábrica, um chinês conseguia ganhar para um almoço melhor para ele e para um jantar de melhor qualidade para a sua família. Não é o nosso caso. Nós já experimentamos a evolução social do Getúlio Vargas com a CLT, o pleno emprego e a inclusão do período do PT, com a população entrando no mercado de trabalho, no mercado de consumo. O Brasil não vai aceitar essa escravização do trabalho. O que eles querem, na realidade, é acabar com qualquer projeto de nação. É nos transformar numa espécie de um Porto Rico. Agora, falando em Porto Rico, vamos ao New Deal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam numa crise depressiva, recessiva enorme, com o estouro imobiliário da Flórida.
Mas daí o Ford, inspirado nas ideias do Taylor, dizia o seguinte: a produtividade aumenta com a especialização do trabalho. Tomou essa ideia da especialização do trabalho e jogou numa linha de montagem, com grande sucesso. Trabalhadores especializados têm uma produtividade muito maior e na linha de montagem isso se multiplicava. Alguns montavam um motor, outros o chassis, faziam a pintura, montavam a lataria. E os Estados Unidos inteiros, que tinha uma relativamente razoável base industrial, aumentou de forma fantástica a sua produtividade. Então, o Franklin Delano Roosevelt resolveu condecorar o Ford. E o Ford recusou a condecoração. Dizendo o quê? Dizendo, presidente, nós vamos inviabilizar definitivamente os Estados Unidos. O Roosevelt pergunta, mas por quê? E ele responde, porque nós aumentamos de forma fantástica a produtividade e nós não temos mercado de consumo. As empresas todas vão quebrar. E o Roosevelt, mas meu Deus, o que eu faço? Daí veio a proposta do Ford. Vamos reduzir a carga horária e aumentar o salário. Reduzindo a carga horária, teremos mais trabalhadores. E vamos aumentar o salário, restabelecendo a capacidade de consumo, a demanda do americano. Bom, isto ao lado de algumas medidas que já tinham sido tomadas na Alemanha também, investimento público deficitário em tais escolas, fez voltar o círculo virtuoso do crescimento econômico. Depois, a guerra arrematou isso tudo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos precarizando o trabalho, acabando com a demanda interna. Nós estamos com um projeto de colonização, não é um projeto de desenvolvimento. E quem comanda isso são os bancos. E os bancos dominam o país hoje, não é o Temer. O Temer é um instrumento disso tudo. É o Bradesco com o Ilan Goldfein do Banco Central, o vice do Banco Central, o mais importante, depois do Ilan, do Bradesco, o Ilan é do Itaú, perdoem. E o Meirelles na Fazenda. O Meirelles era presidente da Associação dos Bancos Internacionais do Brasil. E não é economista. Ele passou a vida dele como diretor de banco, vendendo seguro e cartão de crédito. Então, nós estamos num projeto entreguista de entregar o Brasil numa nova distribuição do trabalho sob submissão absoluta da globalização comandada pela banca. E nós temos que sair disso. Isso é absolutamente irrazoável. Os Estados Unidos conseguiu um acúmulo fantástico explorando o trabalho chinês. Mas hoje, o Trump ganha a eleição suportado, apoiado, alavancado pelos desempregados americanos, o capital que sai para utilizar a mão de obra barata dos chineses, por exemplo, consegue lucros enormes, mas desemprega nos Estados Unidos. O Trump ganha a eleição e diz que não aceita mais isso. Bom, qual é a análise que eu faço? O Trump, na campanha, disse que não aceitaria mais a evasão de capitais americanos. Mas o Partido Republicano, sobre o qual ele se suporta, é o partido que investe na China, é sustentado pelos capitais que investiram na China. Ele vai pouco poder mexer lá, mas ele vai agir contra essa proposta idiota do Temer, aponte para o futuro, e do presidente novo da Argentina, que é o Macri. Então, nós não temos saída, não temos solução. E se nós não mobilizarmos o Brasil agora, por exemplo, nesta greve de revolta da população no dia 30, e em outras tantas, sendo necessárias e quando necessárias, nós não temos um conflito social, nós vamos partir para uma guerra civil de um povo que já experimentou o Estado social e não vai se conformar de forma alguma com uma regressão medieval a condições de trabalho absolutamente irrazoável. A saída é essa: eleição, referendo revogatório e constituinte. Projeto nacional, um projeto de poder e um projeto provisório, anticíclico, de retomada do desenvolvimento, baseado nas ideias do New Deal, do Franklin Roosevelt, que, aliás, disse que tinha sido inspirado à época pelo Getúlio Vargas, num discurso que fez aqui, na sua despedida, depois daquela famosa visita ao Brasil. Muito obrigada.
Obrigado, senador. Leonardo Artur, eu vou pedir a você que desligue o microfone quando você não estiver falando, porque o barulho externo. Tranquilo? E ao senador Requião, eu peço que aproxime um pouco mais do telefone. O pessoal está reclamando um pouco do áudio do senhor, que é um pouco mais baixo do que o nosso, apesar de todo o esforço lá da nossa operadora Jennifer, que está fazendo o... Vamos ver se melhoramos. Vamos ver. E temos que ocupar mesmo, né? Ocupar, resistir, ocupar todos os dias, todo santo dia, incansavelmente. Porque, como o senador nos deu uma aula agora, realmente é inaceitável o que está acontecendo. A gente não pode vender o Brasil, a gente pode dar o Brasil. Já basta a Vale do Rio Doce, que foi vendida a preço de banana, e está lá a Mariana até hoje largada. Estão querendo transformar a Petrobras em Petrobras, e por aí vai. É resistir, ocupar, e ocupar também a Globo, a TV Globo, grande responsável. Porque, para mim, existe um triplex. A CIA, a TV Globo e a direita. Ok, Tárcia. Daqui a pouco Tárcia Camargo volta. Agora eu vou passar a bola para o Miguel do Rosário. Miguel, boa noite e fica à vontade. Boa noite, senador. Então, eu vou aproveitar a sua fala sobre Roosevelt, né, e fazer um comentário, em seguida uma pergunta. Eu costumo falar sobre Roosevelt no cafezinho, justamente abordando essa questão do investimento público e também por conta do imposto sobre herança que o Roosevelt determinou nos Estados Unidos. Isso ninguém fala no Brasil. Eu costumo falar muito sobre os Estados Unidos, tentando abordar de uma forma diferente a questão política, porque os Estados Unidos é visto como uma pátria liberal, neoliberal, mas ninguém fala dos programas sociais que fizeram dos Estados Unidos uma grande nação. As lutas sociais que só acabar com o Bush. Exatamente, né? E, por exemplo, na questão a Tárcia Camargo falou na Globo, né? Nos Estados Unidos você tem grandes conglomerados de mídia, só que você não tem uma Globo. E você tem uma luta histórica dos profissionais do audiovisual, você tem o sindicato mais forte do mundo de atores, fica nos Estados Unidos. A Globo nunca falou nisso, nunca fez uma reportagem sobre os sindicatos de audiovisual nos Estados Unidos, que sempre foram muito fortes, sempre foram de esquerda a vida inteira. Hoje em dia não sei, mas classicamente, né, na época do Roosevelt, tudo o macartismo, né, aqueles roteiristas, grande parte eram de esquerda. Então, mas eu queria falar, o nosso tema do programa é sobre como voltar aos trilhos. A gente queria fazer uma pauta positiva e eu acho muito interessante, por exemplo, na Inglaterra, eles criam, quando o partido perde a eleição, eles criam uma espécie de governo paralelo, com os ministros de Estado, todos, para tentar passar uma mensagem à população do que eles poderiam fazer caso ele estivesse no governo. Eu acho isso legal. Então, eu queria saber, eu sei que o senhor participa aí de alguns movimentos importantes que contam com economistas do Brasil, com propostas econômicas interessantes. Eu acho que a gente tem que discutir mais essas propostas, né? A gente tem que passar para a população propostas, porque a impressão que a gente tem é que esse conjunto aí da mídia, quer dizer, impressão não, uma certeza, eles tentam passar à população que não há outra saída, senão cortar investimentos, cortar programas de direitos sociais. Eles passam isso para a população, parece que é um fato cumprido, que não tem jeito. Mas não é verdade, né? A gente sabe que você tem muita coisa que fazer, inclusive ferrovias, de mobilidade urbana, construir metrôs. Então, eu queria que o senhor desenvolvesse mais essas ideias, essas propostas para a gente retomar o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Porque
esse governo não está desenvolvendo a economia brasileira, não está desenvolvendo e não vai desenvolver. Então, eu queria saber quais são as ideias do senhor para a gente desenvolver a economia brasileira. Veja, primeiro, politicamente, os partidos socialistas na Europa acabaram fazendo uma composição brutal com o neoliberalismo e com o sistema financeiro. E deu no que deu, né? A Itália teve um ministro deposto, depois de um plebiscito. A Espanha, há mais de um ano, não consegue um governo estável. A Grécia acabou. Mas há uma exceção. A exceção é de quem não aceitou a austeridade e essa conversa que não tem outra saída, que, na verdade, é uma conversa vendida a partir da Margaret Thatcher. Não há outra saída, não há alternativa. É claro que há alternativa. Portugal, o pequeno Portugal, acabou com isso, aumentou o salário dos aposentados, o salário dos trabalhadores e começou a investir. E na Europa é o único país que está progressivamente saindo da crise recessiva. Agora, aqui no Brasil você fala em gabinete fantasma. Me perdoa a franqueza, eu fui o único senador que me opôs à política do Meirelles e do Joaquim Levy, que era a política do nosso governo. O Joaquim Levy foi um desastre, mas foi a continuidade da política do Meirelles. É claro que tivemos um sucesso enorme na inclusão social dos trabalhadores, na política anticíclica da utilização dos bancos no financiamento. Não há dúvida alguma disso no aumento do salário mínimo. Mas os bancos tiveram os lucros mais altos da história. Então, a impressão que eu tenho é que era uma prática social-democrata. E o que é a social-democracia? A social-democracia é o partido político que vai ao poder para ser a correia de transmissão da reivindicação dos trabalhadores. Mas não contesta o capital, não contesta o sistema, o poder do capital financeiro que avança no Brasil. E eu vejo hoje que, a partir da Europa, do combate do capital financeiro contra o Estado Social, eu verifico o apoio deles num tripé. Em primeiro lugar, a precarização do executivo, com o poder absoluto do Banco Central. A banca comandando a economia e o poder executivo transformado num poder policial para reprimir revoltas populares. Segundo ponto de apoio, a precarização do parlamento, com financiamento privado de campanha. Essa corrupção toda que nós verificamos no Brasil existe no mundo inteiro, de uma forma ou de outra, mais ou menos legalizada ou não. Então, os parlamentares não são mais do PT, do PMDB, do DEM, do PR, do Partido Socialista. Eles são mandaletes prepostos dos seus financiadores, pensando apenas na reeleição. Os programas são esquecidos. O compromisso de campanha não existe. E esse parlamento precarizado vota, por exemplo, a nova legislação do trabalho. Mas você vai ver quem votou. 198 em 200 e pouco eram patrões, sem ter nenhuma perspectiva da vida do trabalhador. E, no fim, na ponta final, o último ponto de apoio dessa barbaridade é a precarização do trabalho. Eles não querem resolver a Previdência, eles querem entregar a Previdência para a banca privada. É a privatização da Previdência, a precarização do trabalho, o trabalho intermitente, transformando o trabalhador numa espécie de vendedor ambulante do trabalho. 24 horas à disposição do patrão, que o chama 1 ou 2 horas por dia, e ele não ganha nem 13º, nem férias, nem mais nada. É escravização para colocar o Brasil à disposição do tal mundo desenvolvido, comandado pelo capital financeiro. Para quê? Para a colonização. É uma regressão medieval da economia e uma tentativa de colonização. Daí vem a guerra híbrida. A comunicação comandada pela Globo, detonando qualquer visão nacional, dignidade nacional e orgulho. Mas eu quero pegar o seu eixo. Por que não temos um gabinete fantasma hoje? Porque a condução econômica dos nossos governos, eu não sou do PT, mas eu apoiei o Lula 4 ou 5 vezes e fui oposição à política do Meirelles e do Joaquim Levy.
Que oposição nós podemos fazer com esses quadros? Eu acho que agora ressurge uma expectativa diferente. Dentro dos partidos, do PT, que tem uma base social maravilhosa de militantes extraordinariamente motivados. Eu acho que surge agora na crise. Então, eu diria a você, qual é o seu partido, Raquel? Você me perguntaria, eu diria, o meu partido é o partido da crise. Dessa crise tem que surgir a opção. Agora, a opção, é claro, se sustenta na nova política alemã, que foi uma aliança do Estado com o capital nacional, né? E que acabou degringolando para aquela barbaridade do nazismo, e a política do New Deal do Roosevelt, com ideias do Taylor, do Ford, e todas organizadas, melhoradas e disciplinadas pelo Maynard Keynes. É este o caminho. Agora, não é o caminho não investir o Estado, fechar, estão acabando com o BNDES. O tal do parente foi ao Rio Grande do Sul outro dia, e os políticos do Rio Grande reclamavam que ele estava acabando com o porto, com a indústria naval. E este imbecil diz o seguinte: eu dirijo uma empresa que tem que dar satisfações ao mercado e aos seus acionistas. A nossa Petrobras não é uma empresa para realizar políticas públicas. Transfira isso para o parente dirigindo a SEDAI no Rio de Janeiro, que é 99% posto. A população reclama: queremos mais tratamento de esgoto e água tratada. Ele diz o seguinte: eu não tenho nada com isso, isso é uma política pública. Eu devo satisfações ao mercado e ao lucro desejado pelos meus acionistas. Isso é uma verdadeira loucura, mas isso é vendido como a solução do país pela Globo dia e noite. Pela Globo e por todas as outras. Sobra o quê? O seu cafezinho, o 247, essa mídia toda paralela que nós todos manejamos, os blogueiros sujos, a nossa opinião, a tribuna do Senado, mas eu sinto que há uma modificação na cabeça das pessoas. Quadros políticos estão tomando consciência disso. Estão recebendo informações. Você veja no mundo o que está acontecendo. O Partido Socialista francês suicidou-se com Hollande, que foi uma espécie de intendente da primeira-ministra alemã, da Merkel. Mas daí, na Inglaterra, que depois de sair do Brexit, numa reação do capitalismo inglês, que nunca se conformou em ser comandado pelo capitalismo alemão, e um componente racista, as coisas muito atrasadas, mas que pelo Brexit saiu da União Europeia, vem a nova ministra May, com 25% na frente do Partido Trabalhista. E o James Corbyn resolve redescobrir as velhas teses. Estatização das ferrovias, ensino público, 3º grau gratuito, 50% de imposto em cima das grandes fortunas e dos grandes lucros. E se tivesse uma semana a mais de processo eleitoral, ele era o primeiro-ministro da Inglaterra. Está aí o recado para nós. O que esse recado nos diz? Foi um erro dentro de muitos acertos e da fantástica sensibilidade social do Lula, esta composição com o capital financeiro. Foi um erro colocar o Meirelles, que nunca passou de vendedor de cartão de crédito, de seguro, gerente de banco, no comando da economia, para levar à frente essa ilusão da globalização financeira, que já não deu certo no mundo inteiro. Então, nós temos, sem sombra de dúvida, um caminho que está sendo construído. Agora, teremos dificuldades. A cabeça da classe média brasileira está danificada com essa propaganda da guerra híbrida. E como dizia o nosso Vilas Boas na palestra que fez no CEUB, tivemos primeiro a entrada de cabeça na Guerra Fria ideológica, comunismo soviético, liberalismo norte-americano, e abandonamos o nosso projeto de desenvolvimento. Éramos superiores aos tigres asiáticos, hoje não produzimos industrialmente 15% deles. E estamos entrando numa Guerra Fria geopolítica, porque nem ideológica mais é. Entrando de cabeça. Nós estamos conquistados pela propaganda da Globo, que mexe com a classe média, com os patrões do Brasil, de todos os níveis, não é? E, ao mesmo tempo, com a corrupção política que, desesperada para não sair do governo, vende o país. Não é possível que o Brasil volte a crescer
sem dominar a Petrobras. País algum no mundo pode dispensar o sangue do desenvolvimento, que é o controle do seu petróleo. Nós estamos entregando, esses canalhas estão entregando isso tudo. Então, o que eu acho é que a gente não pode desistir mais. E eu sinto o embrião de uma reação suprapartidária, com base na extração popular de alguns partidos, inclusive do meu, que a base do PMDB, que é uma base de classe média, ela não é uma base entreguista. Ela não é uma base que tenha ódio do trabalhador. Porque o que eu sinto no Congresso, no voto, é ódio ao trabalhador, pavor e ódio dos sindicatos. Eles estão completamente tomados por esse engano neoliberal, que foi o engano que começou com o Reagan nos Estados Unidos, que acabou com toda a política social do New Deal, e a Thatcher na Inglaterra. Eu acho que é aquela história do seu tio-avô. Eu soube que o grande seu Antônio era seu tio-avô. É analisar com pessimismo e agir com otimismo. Tem que haver otimismo na ação, e a saída do Brasil, na minha opinião, começa agora, e nós devemos nos dedicar a isso, com todos os meios de comunicação que temos, os alternativos, na paralisação do país contra tudo isso que está aí no dia 30. É o começo da virada. Ok, senador, muito obrigado pelas palavras. Uma pequena pausa para informar que o programa está sendo compartilhado na página do Cafezinho, na página do Brasil 247, Rádio Cairós de Angola, na página do Leonardo Stopa, e nós já estamos com audiência considerável. Já ultrapassamos aí o número de 40 mil visualizações em menos de 39 minutos. Então, estamos no bom caminho para difundir essa mensagem do senador Roberto Requião. Eu vou passar agora para o Tadeu Porto, que está no Brasil também. Tadeu, acredito que aquela conversa nos bastidores do programa, momentos antes do senador Requião entrar ao vivo com a gente, ele já falou sobre uma importante ação da Petrobras e dos petroleiros. Então, acho que é uma boa deixa para você aí, né, Tadeu? Com certeza, Wellington. Um grande abraço para você, abraço para o Léo Stopra, para a Tássia Camargo, para o Léo Atucci, um abraço para o senador Requião. O último abraço de hoje vai para o meu grande amigo Miguel do Rosário, que fez 42 anos ontem ou antes de ontem, se eu não estou enganado, e deixo aqui um grande abraço de aniversário para ele, que é nosso editor-chefe, e leva esse cafezinho desde muito tempo, e eu acompanho desde que ele nasceu, com muito vigor, com muito trabalho. A gente sabe o trabalho que você faz, Miguel, para poder levar essa informação para todo mundo. Eu gostaria primeiro, apesar de ter elogiado o Miguel aqui no aniversário, eu acabei de escrever um texto aqui totalmente oposto ao que porque ele defendeu o Miro Leitão, e daqui a pouco eu vou colocar lá no cafezinho. E nesse texto eu coloquei uma frase do senador Requião, não porque eu sabia que ele iria participar do programa, porque ela está na minha cabeça há muito tempo, que é a do entrincheire-se, porque se esse impeachment passar, uma guerra civil vai acontecer no nosso país. Para mim, foi uma frase muito marcante no processo do golpe que ocorreu em 2016. E dentro, nesse sentido, claro, eu vou pedir também para o Requião comentar a informação que ele deu para mim aqui nos bastidores sobre o decreto para poder, que eles colocaram ali no Senado para poder cancelar algumas atitudes aí da Petrobras. Gostaria de perguntar para o senador Requião como que ele vê essa onda de ódio no país, como que ele relaciona essa onda de ódio com o que está acontecendo, com o golpe de 2016, e se vai ser mesmo evitável essa guerra civil. Afinal, a gente vê um país muito dividido e, claro, com a mídia golpista destilando ódio dia após dia, está parecendo praticamente inevitável. E, claro, também, se você puder comentar também as coisas da Petrobras, o senador, nós vamos ficar muito felizes aqui. Aproveitando também, Wellington, para falar que nós estamos tendo transmitido na página do Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense, porque o Requião, claro, nacionalista como a gente não poderia deixar com que os petroleiros e petroleiros de todo o país não escutassem. Aliás, a gente quer muito que eles escutem a fala do Requião. Companheiro, nós temos que tentar, antes do referendo revogatório, que virá, quem está comprando Petrobras, entrando em licitação fria, depois tem que saber que isso vai mudar, porque não é o desejo dos brasileiros hoje.
mas nós podemos viabilizar um decreto legislativo anulando essa campanha do parente de venda de ativos da Petrobras, venda de... vendo acontecer. Mas nós precisamos de uma ata, de um dado concreto que defina essa política para poder, sobre ela, viabilizarmos nosso decreto legislativo. É um trabalho que está sendo feito pelas minorias. O Lindbergh, o pessoal da base do PT, a Gleisi Hoffmann, o Pimentel, enfim, essa bancada toda do PSB, a Alice Lamar, nós estamos trabalhando nisso. E parece que hoje chegou uma informação que viabiliza darmos início à tramitação de um decreto legislativo anulando tudo isso. Agora, o ódio está vendido aí. Era o ódio viabilizado basicamente pela Guerra Fria. Agora, a Guerra Fria não existe mais e eles estão pegando o que remanesce na matriz de opinião pública em cima do interesse geopolítico de poder e da financeirização. A globalização é uma financiarização. Eles querem, na verdade, acabar com a noção de pátria brasileira. E veja, eu sou nacionalista, mas tenho um verdadeiro horror ao nacionalismo de direita, à xenofobia, ao ódio ao estrangeiro, aqueles pendurucalhos todos de intolerância que vem junto. Mas se nós não assumirmos esta posição, nesse momento, Tadeu, ela acaba caindo na mão do Bolsonaro, com todos os seus vícios conhecidos na história da Alemanha e do mundo. Então, esse nacionalismo popular, populista mesmo, é nosso. É nosso em cima da confiança de que uma política anticíclica, com exemplo do New Deal, da recuperação da Alemanha também, da nova política alemã, mas com solidariedade e amor, pode ser levado à frente. E o exemplo do James Corbyn, na Inglaterra, nos abre um caminho. Não adianta mais o medo de colocar uma posição mais progressista, porque ele teve coragem, voltou às origens do trabalhismo inglês, estava perdendo por 25% e chega na reta final com 2 pontos a menos. Mais uma semana, o primeiro-ministro da Inglaterra seria o James Corbyn. O que não aconteceu com o Partido Socialista da França. O Hollande era o intendente da ministra da Alemanha e desmoralizou completamente a política, desapareceu eleitoralmente e abriu espaço para uma candidatura dúbia, de direita, muito mais à direita do que a do Partido Socialista Francês nas mãos do Hollande, e que colocou a Alemanha como um a França como uma espécie de Porto Rico da Alemanha, um Estado dependente. Mas isso, aparentemente, não dá mais certo. Agora você veja, eu presido o Parlamento Europeu Latino-Americano. A União Europeia foi uma maravilha. Ela tinha bases de solidariedade, de igualdade, de garantia de direitos dos povos, mas ela foi dominada pela banca alemã, pela cobiça, e hoje é só uma tentativa continuada de hegemonia econômica. E fracassou completamente. Mas o fim dela é muito ruim também, porque voltaria àquela disputa daqueles países todos numa guerra interminável. Nós estamos numa grande confusão e vivemos uma crise. Por isso eu digo, Tadeu. Tadeu é um bom nome, hein? Tadeu vem do italiano de Deus, significa dado a Deus. Era o nome do meu pai, Tadeu. Meu pai chamava-se Wallace Tadeu. Minha avó era italiana. Nesta crise, nós podemos senador, fico muito feliz. Uma proposta solidária, uma proposta de esquerda, Tadeu. Porque a direita é o egoísmo, o individualismo, e a esquerda é o amor e a solidariedade. Obrigado, senador Roberto Requião. A gente vai passar agora para o Leonardo Stoppa, na Inglaterra, que vai fazer a próxima pergunta. E, Leonardo, boa noite. Desculpe ter esperado tanto, mas hoje o programa está... Sem problema. Olha, Wellington, eu vou te ser bem sincero, eu gostei de ter esperado, até porque o senador fez, em poucas palavras, ele conseguiu reunir
um curso inteiro de relações internacionais, eu fiquei impressionado. Coisas que o brasileiro precisa muito saber, principalmente para derrubar essa ideologia que está sendo trazida para o Brasil, que é o tal do neoliberalismo, abrir as portas para que os exploradores venham, é uma coisa boa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senador, mas antes eu vou falar por um minuto sobre coisas importantes que ele falou aqui. A primeira delas é o consenso de Washington. Os primeiros países a se industrializarem, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, eles determinaram quais são as regras do jogo para os próximos países. Então, eles se reuniram em Washington para fazer um tal de consenso. O que vai ser determinado para a economia mundial e como que o mundo deve andar, né? Como que devem ser os passos do mundo de agora em diante, para que nós, os países soberanos e magnânimos, possamos assinar embaixo para que o mundo possa se desenvolver. Então eles criaram um consenso que é basicamente o seguinte: a gente faz a parte fina do trabalho, vocês fazem o trabalho pesado. Então, por que isso é importante para o dia de hoje? Essa ideologia que o senador trouxe como a ideologia colonialista, que seria deixada para trás, afinal de contas, aquela ideia de colônia e metrópole, o Brasil era colônia de Portugal, todo mundo imagina que isso acabou. Não, isso simplesmente mudou. De uma hora para outra, o Brasil deixou de ser colônia oficial de Portugal e o Brasil passou a ser uma colônia virtual dos países de primeiro mundo que detêm as indústrias. Nesse sentido, esses países precisam de países menores para retirar minério, para produzir petróleo, para produzir alimento, para que os países soberanos e industrializados possam, digamos que, fazer o trabalho deles fino de indústria, produção de conhecimento. Nesse sentido foi criado o Consenso de Washington, que agora está mais vivo do que nunca, porque infelizmente são os nossos políticos brasileiros que estão trazendo de volta essa palhaçada para a realidade brasileira, de que nós, brasileiros, não temos que investir em conhecimento e indústria, nós temos que voltar a produzir alimento, nós temos que ficar, digamos que, na ponta da cadeia alimentar. E foi assim, por esse motivo, que eles destruíram o parque industrial brasileiro. Então, na realidade de hoje, que eu diria que nem seria uma briga de direita e esquerda, mas sim uma briga entre ser colônia ou voltar a ser um país soberano, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a inviabilidade do nosso parque industrial, porque no momento que eles atacaram o Brasil, eles conseguiram fechar várias indústrias. Então eu pergunto para o senhor senador, qual que é a expectativa da indústria brasileira voltar aos trilhos e trazer de volta a produtividade que a gente tinha antes de 2014, quando a gente conseguiu travar as pautas no Congresso e fazer a indústria brasileira desandar? O que é preciso para o parque industrial brasileiro voltar para os trilhos? Nós ainda temos uma base industrial, mas nós não temos mais os industriais. A política do Meirelles, do Joaquim Levy, do Collor e do Fernando Henrique. O Fernando Henrique era o porta-voz desde o começo do Consenso de Washington. A teoria da dependência dele nada mais é do que isso, né? O Brasil esgotou a sua capacidade, a sua inteligência, a sua expertise, não tem mais quadros políticos administrativos e precisa entregar o comando para outros países. Era o Consenso de Washington na prática, né? Mas os nossos empresários passaram também a investir no mercado financeiro, a viver de letras do Tesouro, de debêntures, que dão muito mais lucro do que um trabalho produtivo, com a responsabilidade dos seus trabalhadores e tudo mais. É a guerra híbrida, é a utilização da Globo, da mídia toda, batendo dia e noite. E esta visão penetrou na sociedade brasileira de classe média, média alta. Eu fui governador do meu estado por 3 vezes. Eu fui um governador popular. Eu fui o governador do povo, de todos, com programas voltados à melhoria da condição de vida, pequenas e médias empresas, agricultura familiar. E eu encontrei uma má vontade simplesmente brutal por parte do Judiciário e do Ministério Público. A cabeça deles foi feita dentro desse espaço de propaganda híbrida do liberalismo. Não há outra saída, dizia a Margaret Thatcher. Mas as saídas estão aí, e estão demonstradas com a revolta da Europa, com o Brexit, a derrota do primeiro-ministro da Itália, o desespero da Espanha e o sucesso razoável de Portugal, que redescobriu o keynesianismo. Mas, Leonardo, eu vou mais longe.
como é que os Estados Unidos saiu da crise de 2008 e 2009. Com a receita contrária dessa estupidez brasileira. O Obama fez os Estados Unidos crescer com déficit público outra vez. Ele teve um déficit de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares por ano até o desenvolvimento e o emprego voltarem a assumir posições razoáveis. A General Motors, que era um símbolo dos Estados Unidos, da empresa privada, foi estatizada para que não desempregue trabalhadores. E essa canalha aqui no Brasil trabalha como se estivesse trabalhando num livro caixa, nenhuma preocupação com o emprego. E a posição dos juízes, procuradores e policiais da Lava Jato é esta também. É falta de conhecimento da macroeconomia, conhecimento histórico. Eles estão nessa caça à corrupção, que cá entre nós deve ser feita, ela ultrapassou limites razoáveis no Brasil e no mundo, mas eles estão fazendo disso biombo para o fim de um projeto nacional e para a escravização do trabalho. Agora, ontem surge a notícia que o ministro do Tribunal recebeu 2 milhões e 100 mil reais do Instituto financiado pela JBS. A minha visão, a minha teoria é que, por exemplo, o JBS fez um acordo com os americanos antes. E isso foi levado ao Janot na última hora. E daí o principal auxiliar do Procurador-Geral da República, o tal de Miller, desiste do cargo da profissão das benesses do procurador de alto escalão e passa para um escritório que negocia a delação premiada da JBS. O JBS leva a família para os Estados Unidos e é recebido lá, pelo menos pelo Estado, como recebiam técnicos alemães depois da guerra que entendiam um pouco de navegação aérea e de bombas. É recebido com pompa e circunstância. Nós estamos sendo manipulados nesse processo, com corruptos fisiológicos e idiotas e um comando estratégico igual da Primavera de Praga e das primaveras todas que surgiram no mundo para desestruturar o Estado-nação, a dignidade nacional e nos acoplar como produtores de mercadoria, de commodities não industrializados a serviço dos capitais financeiros do mundo. E eu nem falo mais, Leonardo, no imperialismo norte-americano, porque os norte-americanos também estão sofrendo na mão do domínio do capital financeiro, que acabou dando a vitória para o Trump. Aliás, a situação dos Estados Unidos é peculiar, né? A Disneylândia tomou conta do governo. É o Donald Trump e o Mickey, que é o vice-presidente da República. Agora há pouco aqui, uns companheiros aqui do gabinete reclamavam que eu estava chamando o Corbyn de Jeremias. Eles querem os nomes corretos. É o Jeremias Corbyn e o Donald Trump, que tem como vice o Mickey, que deve ser sobrinho neto do Mickey Mouse. O senador Requião, além de uma aula, como colocou o Leonardo Stolpa, ele também tem um humor muito bom. Ele que está bastante familiarizado com as redes sociais, eu acredito que já tenha pegado esse jeito de comunicar com esse público da internet. Nosso tempo está bastante avançado, eu quero iniciar aí o processo de despedidas, mas eu gostaria de voltar aí para o Miguel do Rosário e para o Tadeu Porto, que fazem a interatividade, porque normalmente o público também faz pergunta aos entrevistados. Aí depois eu passo a bola para cada um dos convidados aqui, dos participantes aqui, para que a gente possa, em 1 minuto cada um, tecer as considerações finais, tá bom? Então, o primeiro aí, Sim, posso pois fazer não. uma recomendação? O senhor manda. Nossos telespectadores do momento. À vontade. Um livro que eu comprei editado em Portugal, em português, de um discípulo moderno do Adorno, que faz a crítica do avanço do capital financeiro contra o Estado social. É muito bom. É do Wolfgang Sachs. E hoje li também, pela mão do pessoal do meu gabinete, uma entrevista com um português que pertenceu ao primeiro governo da Revolução dos Cravos, foi vice-reitor da Universidade de Coimbra, Luiz Antônio Avelã Nunes. Extremamente interessante, vocês podem encontrar isso na internet, fazendo a crítica desse domínio do capital financeiro, dessa tese da Margaret Thatcher, que é vendida hoje no Brasil, requentada, de que não há outra saída, e dos erros brutais
desse processo que vai chegar ao fim, você não tenha dúvida disso, Ayrton. Nós temos que brigar por isso, nós temos que participar dos movimentos, das pressões, das paralisações, mas eu tenho no meu coração, na minha alma, a certeza que isso cai tudo e cai de uma vez só. Que bom que temos essa palavra otimista aqui do senador Requião, uma pessoa, um ator, assim, importantíssimo nesse processo inteiro que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento. Então, o Miguel do Rosário e também o Tadeu Porto agora conversam com o público e com o senador Requião nas perguntas do nosso público. Senador, a gente está tendo aqui centenas de comentários, todo mundo elogiando, achando o senhor sensacional. E aqui, ó, o áudio está melhor, depois que o senhor se aproximou do celular, e o áudio já está bem razoável. Arnaldo Vicente aqui falando de geopolítica na veia. Éder Carneiro Cardoso, o povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. Vida de gado. Zé Ramalho. Senador, eu queria só abordar um assunto que o senhor já mencionou aí en passant, mas que é essencial, né, para a nossa conjuntura, que é a judicialização da política. O senhor é autor de um projeto de lei, né, não sei se é o nome certo que se dá, contra o abuso de autoridade. E tem avançado muito bem no Senado, né, tem um apoio suprapartidário. Acho que a classe política, independente da ideologia, percebeu o perigo que é o judiciário no comando, ultrapassando os limites. A gente vive um problema grave no Brasil nesse sentido, tanto que o temor que a gente tem é que mesmo que, por exemplo, o governo popular vença as eleições, o judiciário trave e não permite o governo governar. Porque, como o senhor já mencionou, eles estão imbuídos aí de uma ideologia muito forte. A gente vê isso, inclusive, no mundo inteiro, porque ao capital interessa que essas burocracias elas tomem o poder, né, porque elas são imunes ao povo. E, inclusive, o capital ele gosta do judiciário, porque os juízes eles estão livres da doença popular, né? Assim como a burocracia no Banco Central. Aliás, é muito incrível. Essa coisa do Banco Central também depois, se o senhor quiser falar um pouquinho, mas melhor a gente falar sobre a lei do abuso de autoridade. A lei do abuso de autoridade. Como é que está tramitando aí no Senado? E o senhor pode comentar aí como é que foi essa guerra política com determinados celebridades, né, do Ministério Público, né, que já agem como celebridades e perderam qualquer noção da figura do servidor público, que eles não são políticos. O senhor é um político, o senhor é eleito pelo povo para falar, para discutir ideias, para levantar contraditório. Eles não, eles eram para ficar só na letra da lei, né? Que, inclusive é o que está no Código de Ética, mas eles se tornaram celebridades, se tornaram agentes políticos. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a lei de abuso de autoridade e como é que está tramitando aí no Senado. Vamos em dois tempos. Em primeiro lugar, eu acho que a Lava Jato prestou um serviço positivo ao Brasil no seu começo. Tinha que destampar essa terrível caixa preta da corrupção. Mas o seu veso corporativo, eles foram dirigidos, conscientemente ou não, para a eliminação do Partido dos Trabalhadores. Você veja, a tal República de Curitiba não mexeu uma palha contra o PMDB e o PSDB. Mas acontece que não há um juiz só, e nem um só procurador, nem um só delegado da Polícia Federal. Eles existem aos milhares. E o desejo desesperado por 15 minutos de notoriedade por parte de alguns, e talvez uma consciência política mais elaborada por parte dos outros, foi pegar lá o Sérgio Cabral, agora pegaram o Aécio aqui, foi o Ministério Público Federal, não foi Curitiba. Então, eu vejo que eles prestaram um serviço interessante, mas eles estão agindo como corporação.
E a lei de abuso de autoridade não é contra juiz e promotor, é contra qualquer agente público. É o fiscal municipal de renda, o estadual, o fiscal da União, o fiscal de imposto de renda, é o fiscal agropecuário, é o fiscal da fazenda. O achaque da autoridade pública se valendo das suas prerrogativas funcionais para pressionar a cidadania. Por isso, nós conseguimos aprovar. Eu não tenho nada a ver com combate. Eu quero a Lava Jato funcionando dentro dos limites legais, sem excesso. Mas ela presta um serviço ao Brasil e não sou eu que vou dizer o contrário. Ela saiu da linha, saiu dos trilhos, se colocou a serviço do fim da soberania, da desnacionalização, está servindo de biombo para a destruição do Estado brasileiro. Mas ela, sem sombra de dúvida, presta serviço. Agora, como é que nós aprovamos? Senador, só desculpe interromper, mas esses acordos internacionais com o governo americano que a Lava Jato tem feito, então, vamos lá. a revelia do Ministério da Justiça e a revelia do Parlamento. Essa é a patifaria. Esse é o controle externo da direção. De repente, você via que o grupo de Curitiba, uma vez por mês, dos Estados Unidos, recebeu um prêmio, uma homenagem. A meu ver, corrupção da função. Não sei se o prêmio é em dinheiro ou se é só a vaidade que é manipulada. Eu, pessoalmente, acho que tudo surgiu com os grampos que os Estados Unidos, o Departamento de Defesa e o Departamento de Justiça fizeram no Brasil, até da presidente Dilma. Passaram as informações. Daí começaram essas prisões provisórias que não acabam mais antes da condenação, para forçar a revelação concreta daquilo que já sabia. Mas por que isso passou bem no Senado? Na Comissão de Justiça passou por unanimidade. No plenário, uma ou duas discordâncias. Porque os corruptos que têm o rabo preso também têm direito à defesa. O ladrão, o criminoso, tem direito à defesa, ao devido processo legal e ao direito de defesa, tem direito a ter um advogado. Eles estavam apavorados da noite para o dia serem objeto de uma prisão provisória, de uma condução coercitiva com o globo inteiro em cima. Então, eles acharam que, votando nisso, eles pelo menos teriam tempo para se defender. E os outros entenderam que ela se dirige contra qualquer agente público, contra as barbaridades que um juiz faz com um advogado durante uma audiência, repreendendo o advogado que, na verdade, está na mesma posição dele. Não existe hierarquia entre o advogado, o promotor e o juiz. Na França Antiga, onde surge a figura do promotor, eles eram o plaquê. O que significa o plaquê? Eles ficavam no chão, no piso, no plaquê. Aqui, o Janot senta ao lado dos ministros do Supremo Tribunal e os advogados lá embaixo. A acusação passa a ter um status diferenciado em relação à defesa. E eles começam a condenar por convicção, não por prova. Senador? Ideológica e social no Brasil. Mas nós aprovamos com a soma dos bandidos e das pessoas muito sérias. Miguel. Senador, desculpe aí, eu só vou fazer um comentário. Eu estou passando férias aqui uns dias na França, aí eu fui no Louvre, aí vi lá a lei de Talião. Sabe qual é a primeira lei de Talião? É o seguinte, o Código de Hammurabi, né? Aliás, Código de Hammurabi. Se você acusar outro homem de assassinato, acusar outro homem de um crime e não conseguir provar, você será morto. É interessante, né? A você acusar sem provas é a primeira lei do mundo. O castigo contra a falsa acusação. Só queria deixar essa mensagem aí. Só para adicionar, a gente só tem que retificar só o nome para Delanhar. Boa pegada do Paulo. Eu tenho duas perguntas aqui para o senador, duas perguntas muito boas, inclusive. Dallagnar é muito bom. O Paulo Pimenta foi genial, inclusive, de inventar o Dallagnar. Um grande abraço para o deputado Paulo, se ele estiver assistindo a gente. A Celsa Regina, ela perguntou, senador, diante de tanta arbitrariedade do nosso judiciário, quem ou qual órgão poderia puni-lo? Não seria o caso de fazermos, além da reforma política, a reforma do judiciário? Urgentemente, ela escreveu no final, e a Carrie Coleman
perguntou, como membro do PMDB, quando foi que o senhor percebeu que o Temer não era um PMDBista progressista? São essas duas perguntas que eu separei aqui, que eu achei muito interessante de apresentar ao senhor, senador. Bom, a sua última pergunta, eu nunca pensei o contrário. Eu nunca vi o Temer como PMDBista progressista. Mas me parecia, pela sua atuação na Câmara, que ele era um conciliador, jamais um destruidor do Estado Nacional. Eu acho que isso é mais uma circunstância da sua sobrevivência e dos financiadores da sua ida para o governo federal. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, as corporações são sérias, muito sérias. Quanto ganha hoje um juiz quando acumula os seus pendurucários e as vantagens? No meu gabinete federais do Rio de Janeiro, que ganhou menos em dezembro, naquela relação, ganhou 250 mil reais. É uma verdadeira loucura isso. E eu fui o autor do projeto de criação do primeiro Conselho Nacional de Justiça. Mas eu me inspirei no modelo argentino, português, espanhol e italiano. O espanhol dava poderes aos juízes porque o judiciário estava sob o tacão do rei e do governo. E eu fiz um projeto com uma evidente maioria da sociedade civil. Daí eu fui para um congresso internacional e eles puseram meu projeto em votação, disseram que era inconstitucional e fizeram outro, que é melhor do que não ter nenhum, mas é evidentemente corporativo, sob o comando da categoria, o que elimina a possibilidade absoluta de ser um órgão realmente eficiente. Passa a ser corporativo também. Melhor do que não ter órgão algum, mas é corporativo. Ok, muito obrigado, senador. Eu vou agora iniciar o processo de despedida aqui. Somos muitos hoje, começando com Leonardo Artucci, do Brasil 247. Quero agradecer, Leonardo, por aceitar, assim, de última hora o convite, aceitar também por compartilhar com o seu público no Brasil 247 o nosso espaço Cafeína. Você sabe que você é sempre bem-vindo. Não vamos mais convidar, você vai agora dizer quando quer participar, tá bom? Então, as portas estão abertas. Então, eu queria só comentar um aspecto com o senador Requião. Eu concordo com essa questão dos patrocinadores do golpe, da financiarização da economia, mas eu acho que existe uma tremenda miopia nesse processo, porque quem anda por São Paulo, por exemplo, a Avenida Rebouças acabou, Estados Unidos acabou, você só vê vende, aluga-se, tudo quebrado. Né? Então, assim, hoje saiu como manchete do Valor Econômico, a arrecadação de impostos desabou no mês de maio. Né? Ou seja, esse processo, ele, ao invés de estimular a economia, ele afunda ainda mais e deteriora ainda mais a situação fiscal do país. A pergunta que eu faço é, senador, o senhor enxerga algum risco de um eventual calote da dívida brasileira no futuro, dada essa depressão econômica que a gente vive hoje? Se eu fosse presidente da República, eu parava o pagamento dela instantaneamente. Em 79 e 82, Artucci, o Federal Reserve, o Banco Americano, fez uma correção de 22% na dívida brasileira, unilateralmente. Se nós tirarmos esses 22%, não precisamos fazer outro tipo de auditoria, nós já pagamos isso tudo há muito tempo. Então, essa dívida tem que ser auditada. Como é que nós vamos falar em dívida? Os bancos e os rentistas são titulares, e os bancos e os rentistas mandam no Banco Central e no Conselho de Economia, no Copom. Isso é um roubo feito contra o país. Agora, você observa bem, apesar da Globo, apesar das redes de televisão, a realidade está entrando pela porta e pela janela da casa dos brasileiros. Está entrando dentro das lojas também, pequenas e médias. Aqui em Brasília, o que está fechando de restaurante, de estabelecimento comercial, é uma grandeza. Isso não pode se manter mais. Tem que haver uma mudança. Agora, o que é que nós precisamos, Arthur? Com toda clareza e franqueza, ou um projeto transitório, anticíclico, e um projeto claro de poder para restabelecer a visão nacional do Brasil, devolver a dignidade ao nosso povo e à nossa gente. Que não me venham mais com essa conciliação com o grande capital.
É claro que nós temos que, uma visão precisamente da força, opiniões diferentes, mas com o capital financeiro, não. O Papa, o Bergoglio, esse sujeito maravilhoso, apesar de ser argentino, disse lá em Davos, o capital é importante para inovar na tecnologia, para produzir bens e serviços, mas não pode comandar a vida dos homens. E ele volta ao princípio bíblico. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Na Bíblia, Mamon não é nem outro Deus e não é um diabo. Mamon é uma palavra que em hebraico significa singelamente dinheiro. O dinheiro, a cobiça, não pode comandar o mundo da forma como está comandando. Obrigado, senador. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Calazans. Obrigado a todos. Ok, um abraço, Leonardo. Agora eu vou passar para outro Leonardo, Leonardo Estopa. Leonardo. Ô, Wellington, antes de mais nada, né, eu queria agradecer todo mundo. O senador trouxe, interessante, né, que ele conciliou o ensinamento bíblico. A gente tem o primeiro, né, mandamento cristão, que é amar a Deus sobre todas as coisas, principalmente sobre o dinheiro. E o Miguel trouxe o primeiro mandamento dos homens, que é não delanhar o próximo. Mas eu gostaria de pedir o senador Requião, uma coisa que hoje eu considero uma das mais importantes para a nossa sociedade, que é continuar esse trabalho dele fantástico de, digamos que, traduzir assuntos complexos na linguagem popular. Eu acho que o senador precisa, de forma urgente, começar a gravar esses ensinamentos, porque ele consegue falar de uma forma que o povo consegue entender. E esse sentimento de nacionalismo, ele precisa brotar no coração do brasileiro. O brasileiro precisa saber como que ele está sendo enganado. E é nesse sentido que eu acho que o senador precisa começar a fazer vídeos explicando como funciona essa questão política, essa questão econômica e esse posicionamento geopolítico. Porque hoje, mais do que nunca, está claro que não é direita contra esquerda, não é PT contra PSDB, é projeto colonial contra projeto soberano. E só para descontrair um pouco, durante todo o programa de hoje, eu tive conversando com a Jennifer aqui, eu falei assim, olha, se tem uma pessoa que eu quero me inspirar para ser igual no futuro, é o senador Requião. Eu fiquei impressionado como que ele consegue sintetizar, digamos que assuntos de 50 cadeiras diferentes em pequenas falas e fazer isso de uma forma tão transparente e tão lúcida, de uma forma que realmente consiga transmitir a informação que o povo precisa entender. Porque hoje o que mais a gente precisa fazer é que o brasileiro entenda que ele é brasileiro e não um norte-americano nascido em lugar errado. Muito obrigado, pessoal. Agradeço muito o senador Requião, agradeço Tássia, Miguel, Tadeu, Wellington Calazans e principalmente o Xará, que está participando hoje aqui com a gente. Como o próprio Wellington falou, hoje já faz parte da equipe, é só chamar para participar. Boa noite todo mundo que está assistindo e até mais. Muito obrigado. Agora eu vou passar para Tássia Camargo. Tássia. Ai, eu estou adorando. Senador Requião, você me remeteu ao Ariano Suassuna, onde ele dizia que num jantar uma mulher dividia o Brasil em dois. Quem foi para a Disney e quem não foi para a Disney. Enfim, foi uma grande aula. Eu agradeço a todos aqui presentes, ao senador, porque nós estamos muito assim aflitos. Eu vejo pessoas no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, por exemplo, se matando, suicídio, tipo assim, eu não tenho como pagar comida, o Crivella sumiu, o Moro, que nem foi formado, passou lá as etapas e está lá, o Temer fazendo tudo isso. Eu não sei nem se eu devo fazer uma última pergunta, que é a seguinte: é possível cancelar os atos lesivos ao país feitos por esse governo ilegítimo? Eu me refiro à parte econômica. Concordo com o que foi dito aqui, que você consegue, em poucas palavras, responder a tudo que a gente
precisa e que a gente ainda não perguntou e que a gente aprendeu. Por quê? Porque você, eu chamo de você com todo respeito, porque para mim é jovem, é do povo. Você tem a faculdade do povo, o que muitas pessoas não têm. FHC estava lá na Sorbonne, coisa e tal, não sei o quê. Não tem, não sabe nem falar inglês nem francês. E não sabe também, não soube dirigir um Brasil. Então, a minha última pergunta é, primeiro, agradecer a todos, e se for possível responder essa pergunta, tudo bem, porque eu sei a questão do tempo, e salve Lucas Arcanjo, salve Adriano Suassuna, salve todos vocês, salve o senador Requião, mas é possível cancelar os atos lesivos ao país feitos por esse governo ilegítimo, senador? Eu não tenho dúvida disso. Com apoio popular, uma reforma na estrutura legal da comunicação, nós retomamos o domínio do Brasil. O povo brasileiro tem que voltar a mandar no nosso país. Não tem nenhuma dúvida que podemos reverter toda essa patifaria. Muito obrigada, que bom. Vou dormir melhor hoje. Acho que hoje eu consigo dormir umas 8 horas. Eu tenho dormido 3. Obrigado, Tássia, pela sua participação. Um grande abraço. Até a próxima semana. Agora, Miguel do Rosário. Eu não vou falar mais nada. A gente já está em hora muito avançada. Eu acho que eu também fiquei muito feliz com essa posição do senador. Uma coisa que a gente defende aqui no cafezinho sempre, que é o cancelamento dos atos desse governo ilegítimo, pelo fato de ser ilegítimo, os seus atos eles podem ser cancelados. Aliás, a melhor coisa numa democracia é que ela é flexível, né? Você pode mudar, você muda a correlação de forças. E o senador ele lembrou bem, é preciso ter um programa de comunicação importante para você criar uma opinião pública nacionalista, fazer os brasileiros entenderem que ele precisa defender os seus interesses, porque senão ele vai perder o emprego, como ele está perdendo agora. Então, é isso aí. Obrigado a todo mundo aí pela audiência e até a próxima. E Miguel, um grande abraço para você. Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário, que foi ontem. Senador Requião, o Miguel... feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário. Auguri, porque sono italiana, sono brasiliana, anche italiana. Maravilha, temos aqui pessoas de nacionalidades diferentes, idiomas diferentes. Senador, o Miguel não perguntou, mas já que ele falou em comunicação social, o senhor peitou, assim, com muita força, quando foi governador do Paraná, a Rede Globo, local, mas peitou. E o senhor citou inúmeras vezes aí, toda vez que falava em mídia, em consciência da comunicação, o senhor mencionou a Rede Globo, porque é realmente o carro-chefe. Quais seriam... Porque as pessoas ainda falam em debater democratização da comunicação social. Esse debate já está mais do que provado como uma necessidade soberana do brasileiro e do país? A visão econômica dos Estados Unidos, né, acabar com o monopólio, e tem a visão nossa, que é a visão democrática. Eu sou autor da Lei do Direito de Resposta, que foi aprovada na Câmara e no Senado, e aqui a Dilma vetou um capítulo muito importante. Os meus aborrecimentos com os nossos amigos do PT. Conversávamos sobre isso antes do programa. Por que vetaram a participação direta do sujeito agredido no Jornal Nacional para responder à agressão que sofreu? Seria agravada, evidentemente, no vídeo, passaria por um juiz, para não passar dos limites da resposta, mas a Dilma vetou. Então, você consegue o direito de resposta e aparece um locutor daquele que lê o seu texto com ares, caras e bocas de deboche, desmoralizando completamente a natureza da resposta que você deu. Eu, quando fui governador, eu acabei com a mídia paga. Tinha uma televisão do Estado, eu passei a funcionar só quando. Por que fiz isso? Porque eu assumi o governo, apareceram lá uns prepostos da comunicação e disseram o seguinte: ou você continua gastando o que gastou Jaime Lerner, que era seu antecessor, ou você vai levar pau dia ou noite. Eu simplesmente tirei do orçamento a verba da comunicação privada e passei a fazer a comunicação pela televisão do Estado. E nos meus governos nós não tínhamos essa vitalidade da internet que temos hoje ainda. Obrigado por essa resposta.
Temos hoje, e o senhor usa muito bem, eu tenho acompanhado todos os dias. O Tadeu Porto, agora a sua despedida, e se for pergunta para o senador, a última pergunta, e eu já vou antecipando aqui, senador, o meu agradecimento à sua equipe, que me atendeu da melhor maneira possível, eu agradeço a sua disponibilidade, ultrapassamos em muito o tempo combinado, mas o senhor aqui com todo vigor, respondendo e com essa disposição de dialogar com o nosso público. Muito obrigado por essa participação. Agora o Tadeu Porto vai fazer a última... Então, eu queria mais 1 hora de debate com o senador, tá ótimo. Seria perfeito se a gente tivesse. Tem que voltar, vai ter que voltar, o senador vai ter que voltar, certamente. Tadeu, fica à vontade. Eu queria reforçar aqui, primeiramente, fora Temer. Em segundo lugar, reforçar o pedido do Léo, que o Requião vire um segundamente, youtuber... fora Miriam Leitão. Boa, tá. Que o Requião vire um youtuber, porque as palavras dele são incríveis, a maneira dele se comunicar é incrível também. E eu queria finalizar aqui, não me esticando muito também, agradecendo muito a participação de todos e todas nos comentários, no programa, e dizer que o Requião nos dá um grande alento para que a gente possa, dessa crise muito ruim, poder renascer com algum sentido nacionalista. E nesse sentido, claro, nós petroleiros e petroleiras de todo o Brasil, agradecemos a participação de todos. Foram muitos comentários aqui falando da importância do pré-sal, da importância da Petrobras. Foram muitas palavras de apoio e, claro, que nós ficamos muito felizes porque esse sentimento de nacionalismo e Petrobras caminhando junto é extremamente importante para nós, petroleiros e petroleiras. No mais, um grande abraço, um grande beijo a todos e todas. Espero todos vocês aqui às 18 horas na quarta-feira que vem. Um abraço especial para o senador Requião, que deu uma aula de geopolítica internacional e nacional hoje. Simplesmente sensacional as palavras dele. Obrigado para todo mundo. Senador, então faça aí a despedida do programa, tá bom? Pode ficar à vontade. Eu quero sintetizar o eixo da nossa conversa. Nós temos hoje um conflito entre o capital financeiro, que é o capital vadio, que é o capital que anda dos bancos, do peça de uma máquina, não produz uma roupa, não cria um emprego, não viabiliza salários para um trabalhador para a sua família. E nós temos o capital produtivo e o trabalho. Nós temos que viabilizar, nesse momento da história da Europa e do Brasil, uma aliança entre o capital produtivo e o trabalho, para enfrentar esse capital financeiro que quer destruir o Estado social que surge no mundo depois da derrota do nazismo na Europa. Essa é a grande luta. Mas eu citaria uma história cabocla do meu Paraná, que se refere aos nossos grandes inimigos, os inimigos da civilização, os representantes do mamon, do dinheiro. Um banqueiro tinha uma grande fazenda. E ele tinha um sujeito que gerenciava essa fazenda nos últimos 17 anos, mas já estava velho e cansado. Ele procura um patrão, então, que tinha milhares de alqueires. Meu patrão, eu queria conseguir como prêmio dessa minha dedicação, desse trabalho que eu desempenhei por esses anos todos, 100 metros quadrados de terra, nesses milhares de alqueires para construir a minha casa. O patrão olha para ele e diz: Benedito Pereira, você realmente foi um trabalhador exemplar. Mas eu te proponho um enigma. E se você decifrá-lo, eu lhe dou os 100 metros de terra. E pôs para o Benedito o enigma. E disse: Benedito, eu tenho um olho de são e um olho de vidro. Se você adivinhar qual é o meu olho de vidro, você pode se considerar proprietário de 100 metros de terra. O Benedito não hesitou um minuto e disse: patrão, o seu olho de vidro é o esquerdo. E o patrão, surpreso, pergunta: mas como você descobriu tão rapidamente qual era o meu olho de vidro? Qual foi o seu artifício? Que tecnologia, que expertise você utilizou? E o Benedito, sinceramente, respondeu a ele: patrão, porque o seu olho de vidro tinha um ar de humanidade que eu nunca vi no outro olho, que é o seu olho natural. O enfrentamento é do capital financeiro, da cobiça, desse desespero pela acumulação de dinheiro, pela hegemonia de grupos econômicos, sem nenhum objetivo para a continuidade da sociedade humana na Terra.
sem preocupação com a sustentabilidade, com o direito das mulheres, dos negros, das minorias e do trabalho. Nós temos que vencer esta parada nesta quadra histórica que nos coube viver. Valeu, Wellington. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado, senador Requião. Obrigado a você que acompanhou o Cafeína aqui no Cafezinho. A gente termina aqui essa transmissão. Um grande abraço a você em Angola, que acompanhou a nossa transmissão. Muito obrigado. Pessoal do Brasil 247, Botando Pilha, Leonardo Estopa, todas as páginas que compartilharam. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima semana.